Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula no nosso regime remoto. Estamos aqui hoje iniciando o tema da representação dos credores, tanto na falência quanto na recuperação judicial, né? Então, nós estamos estudando a recuperação judicial, mas os órgãos que a gente vai estudar aqui agora, eles são comuns tanto à falência quanto à recuperação. Então, a gente vai tratar aí de forma geral, abordando os dois institutos, beleza? Então, turma, o que nós temos aí hoje é o estudo do Comitê de Credores. Então, agora nós vamos estudar dois órgãos, beleza? Que são órgãos de manifestação e representação dos credores, tanto na falência quanto na recuperação judicial, beleza? O primeiro deles é o Comitê de Credores. Ao longo aí do curso, né, desde o início, por vezes eu mencionava para vocês em sala de aula, aqui também em nossas aulas no regime remoto, sobre o Comitê de Credores, né, que é um órgão existente, né, tanto na falência quanto na recuperação, de representação dos credores, beleza? É isso que a gente vai tratar hoje, vamos tratar desse órgão. Na próxima aula, vamos estudar o outro órgão de representação que não se confunde com o comitê, que é a Assembleia Geral de Credores, tá? Então, começando hoje aqui pelo comitê, depois passamos para a Assembleia na próxima aula, beleza, turma? Essa que é a ideia. Seguindo aí nossas curiosidades sobre o procedimento de falência e recuperação, temos aí no nosso PDF, que já está postado para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas. Coloquei aí para vocês, todo mundo com ele aberto aí, né, turma? Coloquei para vocês uma empresa, né, conhecida aí do universo aí, né, mais feminino, beleza? Que é a Contém 1 grama, né, destinada aí, né, a produtos cosméticos, né, batom, maquiagem em geral, tá? Então, essa empresa, ela em 2018 ingressou em recuperação judicial, tá? Passando aí por dificuldades econômico-financeiras, tá? Uma dívida aí de 40 milhões de reais, em torno de 40 milhões de reais, ingressou com o pedido de recuperação judicial, tá? Essa marca de cosméticos aí Contém 1 grama, beleza? Vamos encontrar aí diversas lojas, né, da Contém 1 grama espalhadas aí, né, em shoppings aqui em Minas, né? Temos ali no shopping Partage em Betim, tem Contém 1 grama, né? Vamos ter essa loja também, salvo engano, no BH Shopping. Temos aí a Contém 1 grama espalhada aí e passando por dificuldade econômico-financeira. Justamente o que pegou ela aqui foi a crise, né, que o país veio passando aí nesses últimos tempos, né? Queda nas vendas, né? Uma concorrência mais acirrada também, levou ela a uma situação de endividamento, fez com que ela pleiteasse a recuperação judicial para tentar reorganizar aí, né, essa dívida e superar a situação de crise. Beleza, turma? Então, ótimo. Então, vamos ao comitê. O comitê, turma, é o seguinte: nós vamos encontrar o comitê regulado a partir do artigo 26 da Lei 11.101, tá? Da nossa lei de falência. Então, quem quiser abrir a lei aí no Vadmecum, né, ou no site do Planalto aí, nos respectivos dispositivos aí, né, computadores, tablets, celulares, beleza? Então, começa no artigo 26, e aí a gente vai estudar logo de início, coloquei para vocês o artigo 26 aí no SGA, a composição desse órgão, tá? Então, turma, antes da gente analisar a composição, só para todo mundo visualizar,
Qual que é a ideia do comitê na falência e na recuperação? Todo mundo tem que gravar na cabeça assim, ó. O comitê, ele é um órgão de fiscalização, tá? A função precípua do comitê de credores é a fiscalização. Ou seja, o comitê fiscaliza o procedimento, tanto falimentar quanto de recuperação. Então, é um órgão que vai representar os credores nessa função principal de fiscalização, beleza? Fiscalização de quem, principalmente? Fiscalização do administrador judicial, tá? Então, o administrador judicial, que a gente já viu aí, né? Peça-chave, tanto na recuperação quanto na falência, esse auxiliar do juiz, né? Ele pode ser fiscalizado pelo comitê de credores e uma das razões de ser desse órgão é fazer essa fiscalização. Verificar se o administrador, né, na falência, por exemplo, ele realizou corretamente o procedimento de arrecadação dos bens do falido, né? Se ele fez corretamente o procedimento de avaliação desses bens, que eu já falei para vocês que o administrador ele não só arrecada os bens, como ele também tem que avaliar os bens, né, que vão compor a massa falida. Então, o comitê ele vai também fiscalizar se essa avaliação foi feita corretamente, beleza? O comitê pode acompanhar o procedimento de arrecadação dos bens do falido pelo administrador judicial, né? Então, essa que é a ideia do comitê, né? O comitê vai fiscalizar se foi feito a correta realização do ativo, né? A solução do passivo, beleza? Então, o comitê, ele desenvolve essa função principal de fiscalização, tá, turma? Essa é a função principal aí do comitê. E aí, esse órgão, logo de cara, ele é formado por 4 membros, tá? 4 membros que vão representar classes de credores, tanto na falência quanto na recuperação. Então, pegando o artigo 26 aí, ó, da Lei 11.101, nós já vamos ter logo de cara, né, no caput do artigo, que o comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Então, o que é isso aqui? Prestem atenção. Primeira coisa que a gente tem que saber, que é fundamental, né? Nessa questão da composição. Quem elege os membros são os credores em Assembleia Geral, tá? Então, os credores concursais, né, do empresário falido, tá, ou em recuperação, é que vão deliberar em Assembleia Geral. A Assembleia Geral, que a gente vai estudar daqui a pouco, é um órgão que vai reunir a totalidade dos credores, tá, turma? A Assembleia vai reunir a totalidade dos credores. É como se fosse uma Assembleia Geral de uma sociedade anônima, né? Vai ter ali a totalidade, né, dos credores, né? Deliberando sobre questões de interesse dos credores, né? Então, eles é que decidem pela composição desse órgão, tá? Então, eles vão eleger os membros, tá? Lá em Assembleia Geral, a gente vai ter a eleição e constituição do Comitê de Credores, tá? E aí, esse órgão vai ser formado por 4 membros, tá? E aí, quem são esses membros, turma? O primeiro membro, o artigo 26 vai definir aí, ó, é um representante indicado pela classe de credores trabalhistas, tá? Então, os credores trabalhistas que vão envolver ali, né, os credores por verba trabalhista de qualquer natureza, tá? Vai incluir salário, vai incluir outras verbas trabalhistas, indenização por acidente do trabalho, tá? Essa turma vai escolher um representante, né, da sua classe para compor lá o comitê de credores e exercer esse papel de fiscalização em prol do interesse dos credores trabalhistas.
sempre o membro é eleito para o comitê com 2 suplentes, tá? Então vai um representante e aí vão 2 suplentes ali, né? Também compor esse órgão aí para atuar na falta dos membros principais, tá? Então, primeiro é um membro indicado pela classe dos credores trabalhistas com 2 suplentes. Depois nós vamos ter um membro indicado pela classe de credores com direito real de garantia ou privilégios especiais, lá do inciso 2º do artigo 26, tá? Também com 2 suplentes. Então, eu tenho aqui, né, um segundo membro, tá? Que vai ser representado, né? Que vai representar, né, 2 classes de credores, né, que são a classe de credores com garantia real, tá? Normalmente as instituições financeiras, né? Nós já vimos aí, e um credor representante e um membro, né, representando a classe de credores com privilégios especiais. Então vejam, isso é importante. Essas classes, né, elas vão indicar um membro, tá? Essas classes vão indicar um membro, vão votar ali e vão indicar um membro, beleza? Ótimo. Terceiro membro vai ser indicado pela classe de credores quirografários e com privilégio geral, tá? Que nós já vimos, né? Credor quirografário é o credor sem privilégio, né? Tá lá no artigo 83, inciso 6º da lei, tá? Então eu vou ter os quirografários junto com os credores com privilégio geral, né? Privilégio geral são aqueles créditos, né, que estão lá no artigo 83, inciso 5º da lei, tá? E estão espalhados pelo ordenamento jurídico. Então, nós vamos ter aqui essas 2 classes indicando um membro para representar, beleza? Os interesses aí, tanto dos quirografários quanto dos credores com privilégio geral. Esse é o terceiro membro. E por último, no inciso 4º do artigo 26, nós vamos ter aí um credor representante das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção, ó. Nós já vimos isso aqui ao longo do curso várias vezes, né? Eu já falei isso para vocês muitas vezes, né? Empresários de pequeno porte, né? As microempresas e as empresas de pequeno porte que estão lá reguladas na Lei Complementar 123 de 2006, né? Essas figuras, né, têm um tratamento diferenciado na legislação, né? Na legislação em geral, né, turma? O ordenamento jurídico, ele atribui um tratamento diferenciado para esses empresários, né, que são pequenos, né, que formam, né, uma grande base econômica no nosso país, né? Então vejam, aqui eles conseguem indicar um membro para o comitê, tá? Eles votam em separado e elegem um membro lá para o comitê que vai representar a classe dos credores titulares de ME e EPP, tá? O que vai incluir MEI também, tá? O que vai incluir MEI também. O MEI, ele é uma espécie de microempresa, né? Tá? Então, tanto MEI, ME quanto EPP vão estar representados aqui através desse membro do comitê de credores que vai ser eleito por eles em uma votação em separado, tá? Esse dispositivo, né, reparem aí no PDF, esse dispositivo, ele foi inserido na lei bem depois, tá? O legislador, né, nesse comando que ele dá, né, na Constituição Federal para se tratar, né, os pequenos empresários de forma diferenciada, ele veio tardiamente aqui, né, a ser observado no que tange a essa regrinha do comitê na Lei 11.101. Então, ele foi introduzido, esse inciso 4º, né, pela Lei Complementar 147 de 2014, tá? Então, levou um tempo aí, a Lei de Falência é de 2005, né? Então, levou um tempo aí para a gente ter essa alteração na legislação, tá? Então, formam-se aí, portanto, né, 4 membros,
compondo esse órgão que tem a finalidade precípua de fiscalização do procedimento, tá, turma? Aí é o seguinte, eu coloquei doutrinas para vocês, tá? Depois vocês leiam aí essas doutrinas, coloquei aqui da Wilges, do professor Fabulhoa da PUC de São Paulo, beleza? E também do Marlon Tomazetti, e lá no final uma jurisprudência, tá, turma? E aí é o seguinte, o que a gente tem que saber mais aqui sobre o comitê, que é importantíssimo, todo mundo anotando, todo mundo destacando aí. Primeira coisa, o artigo 26, ele define aqui que o órgão é formado por 4 membros, tá? Que vão ser eleitos pelos próprios credores em assembleia. Então, a primeira observação, todo mundo tem que destacar aí, o comitê, ele pode funcionar com número inferior, tá? Ele pode funcionar com número inferior. O que significa isso? Não necessariamente eu vou ter o comitê sempre com 4 membros, tá? Pode ser que algumas classes de credores não se interessem em eleger membro para o comitê de credores, tá? Isso pode acontecer no procedimento. Então, não necessariamente o comitê tem que funcionar com 4 membros, tá? Ele pode funcionar com número inferior, beleza? Esse é o primeiro ponto, todo mundo destacando aí, e isso vai ocorrer porque pode ser que alguma classe de credor aqui representada no órgão não queira eleger membro para compor o comitê, tá, turma? E por que isso? Por que alguma classe pode não querer eleger membro? A gente tem que destacar um ponto importante aqui, que todo mundo vai destacar aí, ó. Vai anotar aí que é a nossa segunda observação aqui, que é a seguinte. O comitê de credores, turma, ele é um órgão bancado pelos próprios credores, tá? Isso é muito importante. Então percebam, é diferente do administrador judicial, né? Como a gente já viu, que é um órgão, né, bancado pela massa falida, né, na falência, ou pelo empresário devedor na recuperação judicial, né? Aqui o comitê não. O comitê ele não é bancado nem pela massa, nem pelo empresário, tá? Quem vai pagar a remuneração dos seus membros são os próprios credores, beleza? Então vejam, em razão disso, o comitê ele representa custo, tá? Ele representa custo para os credores, né? Então os credores podem não ter interesse em querer eleger membros para formar um comitê de credores, porque eles vão ter que pagar o salário desses profissionais, tá? Isso é um trabalho que eles vão desempenhar, né? Eles vão fiscalizar o administrador judicial, vão fiscalizar o procedimento, então eles podem, né, ter que prestar serviços ali, fruto da sua expertise, né, pessoal em determinada matéria, né, seja em matéria jurídica, em matéria contábil, beleza? Em matéria econômica, etc. Então, de administração de empresa. Então, vejam, o comitê ele presta um serviço e os seus membros têm que ser remunerados. Quem remunera os membros não é a massa nem o empresário, são os próprios credores. Então o órgão representa custo. Em razão disso, turma, o comitê de credores, todo mundo destaca aí que isso é importantíssimo, ele é um órgão facultativo, tá? Ele é um órgão facultativo. Nós não vamos encontrar o comitê de credores em todas as falências e recuperações judiciais. Não, ele é facultativo. Nós só vamos encontrar esse tipo de órgão na falência e recuperação de grandes empresas, tá? Isso já é importante todo mundo deixar claro aí, já ficar destacado isso aí, tá? É um órgão que a gente vai encontrar comumente em falência e recuperação de grandes empresas. Por quê? Porque aí eu tenho, né, credores nessas composições de passivo aí, eu tenho credores
com créditos muito altos, né, para receber, que vão ter interesse, né, em colocar ali pessoas fiscalizando o procedimento, né, fiscalizando o administrador judicial, fiscalizando o empresário, beleza? Seja em falência, seja em recuperação, né? Então eu vou ter ali bancos, beleza? Com créditos altíssimos a receber, que eles vão ter interesse em constituir um comitê de credores para colocar pessoas ali para fiscalizar as atividades do devedor na recuperação, as atividades do administrador na falência, beleza, turma? Então, esse é o ponto. O comitê de credores ele não faz sentido em falência e recuperação judicial de pequenas empresas, né? Não faz sentido, né? É um custo a mais para o credor que já está ali penando para conseguir receber o seu crédito, né? Então, em falências pequenas não faz muito sentido, tá? Ou seja, não faz muito sentido você ter ali o comitê com os credores, né? Tendo que ainda arcar com mais esse custo para poder lá na frente receber o seu crédito, né? O que é óbvio, né, é que a não constituição do comitê é ruim para os credores, é óbvio, né? O comitê ele é um plus a mais, né, nessa fiscalização, né, nesse controle, né, das atividades ali dos players, beleza? Então é óbvio que a falta dele é ruim para os credores, né? Mas em razão do custo se limita a existência desse órgão aí em todo e qualquer procedimento de recuperação ou falência. Beleza, turma? Tranquilo? Só que é o seguinte, a gente tem uma observação aqui a se fazer. Vejam, quando a gente pega aí a lei, ó, nós vamos aqui analisar a questão da remuneração. Então, nós temos que quem vai remunerar são os próprios credores, quem vai arcar com essa remuneração são os próprios credores, só que a lei vai falar que despesas ordinárias que forem feitas por esse órgão na condução da sua atividade podem ser remuneradas pela massa, tá? Podem ser remuneradas pela massa ou pelo empresário lá na recuperação, pela massa na falência ou pelo empresário na recuperação. Então, o que é isso aqui? Isso é muito importante, tá? Nós vamos trabalhar aqui com o artigo 29, né? Quem tiver com a legislação aberta aí, ó, pega o artigo 29 da Lei 11.101, o artigo 29 vai falar assim, ó, os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa. Então vejam, turma, o que é isso aqui? Isso é importante, né? Eu posso ter ali algumas atividades, né, do comitê, por exemplo, o comitê vai acompanhar o procedimento de arrecadação dos bens do falido pelo administrador judicial. Então o comitê ele se dirige aos estabelecimentos empresariais na data das arrecadações para acompanhar o procedimento junto com o administrador. Então eu vou ter despesa, né? Os credores vão se locomover de carro, né? Não sei, de táxi, de Uber, tá? Eles vão gastar para ir até os locais, se são em cidades diferentes, né? Eles vão ter que se hospedar num hotel às vezes, tá? Comprar passagem de ônibus ou até mesmo passagem aérea. Então vejam, essas despesas que são ordinárias, a massa pode bancar, tá? Lá na falência, ou o empresário devedor na recuperação judicial, desde que devidamente comprovadas. Então o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Os membros eles vão efetuar os gastos, as despesas, vão pegar recibo de tudo e depois vão apresentar para o administrador judicial, tá?
para serem ressarcidos, beleza? É essa que é a ideia. Então, percebam que o dispositivo vai falar, o artigo 29 vai falar no finalzinho, né? Serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa, ou seja, só se for possível, tá, turma? Só se for possível, se tiver dinheiro na massa para atender esse tipo de despesa, é que isso vai acontecer, tá? Caso contrário, se a gente estiver diante, né, de uma massa bastante esvaziada, bastante enfraquecida, aí não faz sentido o administrador, né, arcar com essas despesas, vai deixar isso para ser arcado pelos credores mesmo, beleza? Tranquilo? Quem controla isso aqui é o administrador judicial juntamente com o juiz, não é mesmo? Que vão controlar aqui o ressarcimento dessas despesas, né, ordinárias com o procedimento que o comitê tiver, beleza? Tranquilo? Então, importantíssimo isso. Além disso, turma, nós temos o seguinte, o comitê ele é facultativo, tá? Ou seja, ele nem sempre vai existir no procedimento, né? Acabamos de falar isso em razão dessa questão de ser custo para os credores a constituição e manutenção desse órgão, tanto na falência quanto na recuperação. Então, na falta desse órgão, quem que vai exercer as atribuições do comitê? Então, destaquem. Na falta do comitê, é o administrador judicial que exerce as atribuições desse órgão, tá? As atribuições de fiscalização do procedimento como um todo, tá? Bem como de consulta, né? O comitê também tem uma atividade de consulta, tá? O que significa isso? A gente até já viu isso aí ao longo do curso, né? Por vezes o comitê ele é consultado para emitir opinião sobre algum procedimento, tanto na falência quanto na recuperação. Então, por exemplo, nós vimos lá lá no procedimento de verificação e habilitação de crédito, quando tem impugnação, vamos lembrar aqui, ó, quando tem impugnação, lá no artigo 12 da lei, a gente tem lá a manifestação do comitê de credores, né? A impugnação na verificação e habilitação de crédito é aquele procedimento, né, no qual o credor vai impugnar em 10 dias o quadro geral de credores que foi apresentado pelo administrador judicial, tá? Vamos lembrar dessa regra lá, então ótimo. O procedimento de impugnação, ele segue um rito, né, sucessivo de 3 prazos de 5 dias. Eu expliquei isso para vocês em sala de aula. Então nós vamos ter primeiro um prazo de 5 dias, que é para o credor impugnado, né, apresentar contestação, beleza? Depois vem um prazo de 5 dias para o comitê de credores se manifestar. Então percebam, essa é uma função do comitê também na falência e na recuperação, que é uma função consultiva, tá? Então ele se manifesta por vezes, né, ao longo do procedimento, né, expondo aí o interesse dos credores, tá? Essa que é a ideia, né? Então vejam, na falta do comitê, quem vai suprir essa função, né, tanto de fiscalização geral do procedimento quanto consultiva, é o administrador judicial, tá? Então, na falta do comitê, quem exerce a função do comitê é o administrador judicial, e naqueles atos, né, que forem incompatíveis essa função ser assumida pelo administrador judicial, aí é o juiz, tá, que vai exercer essa função do comitê, tá? É óbvio que que o juiz ele não vai exercer uma função fiscalizadora ampla, né, igual o comitê o faria se existisse, né? O juiz, a gente sabe como é que as varas judiciais aí são extremamente abarrotadas de procedimento, né? E não tem como o juiz ter um foco assim tão minucioso na fiscalização, seja do administrador, né, seja do procedimento como um todo, tá? Então, no entanto, isso
está previsto em lei, o juiz tem que fazer essa fiscalização, né, quando, por exemplo, né, houver ali suspeita de determinada fraude pelo administrador judicial, né? Tem como o administrador judicial fiscalizar ele mesmo, né? Então essa atribuição de fiscalização do administrador recairia na falta do comitê para o juiz, beleza? Para o juiz. É o que a gente vai encontrar no artigo 28 da Lei 11.101, tá? O artigo 28, ele vai definir lá, ó, não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial ou na incompatibilidade deste ao juiz exercer suas atribuições, tá? Basicamente, na prática aqui, já vou adiantar para você, se a gente não tiver a figura do comitê, o juiz ele vai basicamente só exercer a função ali consultiva, tá? Vai se manifestar, mas exercer uma função fiscalizadora mais ampla, mais abrangente, igual seria feita pelo comitê, impossível, tá? Não seria possível a gente ter esse papel do juiz aí, embora a lei diga no artigo 28 que ele substitui o comitê aqui quando houver incompatibilidade aí do administrador judicial, tá, turma? Beleza? Então, importantíssimo. Lá no artigo 27, nós vamos ter detalhadas, tá, as atribuições do comitê, beleza? Tanto na falência quanto na recuperação. E aí nós vamos ver aqui, ó. E aí o que é importante, né? A gente saber aqui para a gente ter uma visão do todo das funções do comitê. Eu falei para vocês que a função principal do comitê é de fiscalização. E a outra função é consultiva, tá? Então gravem isso na cabeça, né? São duas atribuições, a principal é a fiscalização e temos também uma função consultiva que é por vezes ele ser intimado a se manifestar em determinados procedimentos. Então, quando a gente pega o artigo 27, a gente vai ver que ele se divide nessas duas funções, né? Fiscalizadora e consultiva, né? Então, lá no artigo 27, inciso 1º, nós vamos ter, né? O comitê de credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta lei. Inciso 1º, na recuperação judicial e na falência, tá? Então, letra A. Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial, né? Percebam, é a primeira função do comitê, é essa função de fiscalização, tá, turma? Essa é a primeira função. B. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei, né? Percebam, também estamos aqui no âmbito da função fiscalização, né? Beleza? Zelando pelo bom andamento do processo. Então, o que significa isso? O comitê tem que diligenciar para o procedimento não ficar parado, né? Ele tem que estar ali sempre, né? Perto, junto ao administrador judicial, né? Verificando e por vezes questionando, né? O andamento do procedimento, né? Quais são os próximos passos, né? Etc e tal, beleza? Letra C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. Percebam, mais uma vez aqui, estamos no contexto da fiscalização, tá, turma? Fiscalização. Então, os membros do comitê, e isso é muito importante, a gente já ressaltar logo de cara aqui, todo mundo vai destacar, aí todo mundo anotando aí, qual que é a responsabilidade dos membros do comitê no procedimento falimentar de recuperação, turma? Qual seria a responsabilidade? E aí vamos todo mundo destacar logo de cara, ó, a responsabilidade dos membros do comitê é a mesma do administrador judicial. E qual que é? A gente vai encontrar ela no artigo 32 da lei, tá? Ou seja, os membros do comitê respondem por atos de culpa ou dolo no exercício da função, beleza? Então,
os membros do comitê respondem por atos de culpa ou dolo no exercício da função. Atos que, obviamente, vão gerar prejuízo aos credores, tá? Vão gerar prejuízos à massa falida subjetiva, né? Que a gente já viu aí o conceito, tá? Então, essa é a responsabilidade dos membros do comitê, é a mesma do administrador judicial. O administrador judicial também responde pessoalmente, né, por atos de culpa ou dolo no exercício da função, tá? Igual os membros do comitê. Então, percebam, nessa função do artigo 27, inciso 1º, a linha C, o que nós vamos ter? Comunicar ao juiz, caso detecte, violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. Então vejam, se o comitê ele desempenha ali uma função, né, leviana, né, descuidada, tá? E deixa passar ali a prática de um ilícito por parte do administrador judicial, verificando que essa atuação foi negligente, beleza, por parte dos seus membros, os credores vão responsabilizar o comitê de credores por essa falha, tá? Porque é uma falha culposa, né? Aqui a gente está diante, lá no artigo 32, vamos ler ele aqui daqui a pouco, aqui no artigo 32, nós estamos diante da responsabilidade civil subjetiva, tá, turma? Vocês já estudaram lá em direito civil, né? Responsabilidade civil subjetiva, clássica, né? Ou seja, aquela que depende da demonstração, da comprovação de culpa ou dolo para gerar o dever de indenizar, beleza? Então, se os credores demonstrarem, comprovarem que os membros do comitê de credores agiram de forma negligente, de forma imprudente, de forma imperita ou até mesmo dolosamente e causaram prejuízo aos seus interesses, eles vão demandar esse órgão indenização por perdas e danos, nos moldes do artigo 32, nos moldes da responsabilidade civil subjetiva, sem prejuízo do fato ainda configurar o quê? Crime falimentar, tá? Que também está regulado aqui na Lei 11.101, que a gente até vai estudar mais para frente, a partir do artigo 168, tá? O crime falimentar. Então, os membros do comitê eles podem ser responsabilizados tanto na esfera civil, perdas e danos, tá? Quanto na esfera penal, com pena restritiva de liberdade, beleza? Então, muito importante isso, tá, turma? Os membros, a função de membro de comitê de credores, ela exige responsabilidades, tá? E atuar aqui de forma negligente, imprudente, imperita, pode levar a uma responsabilidade civil, né, por perdas e danos aí dos credores perante esses membros do comitê, tá? Então, eu chamei essa regrinha para todo mundo visualizar aqui que o comitê ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar atento no seu papel de fiscalização. Ele foi constituído principalmente para isso, para descobrir irregularidades, para evitar a prática de ilícitos, tá? Então, se ele deixa passar uma conduta maliciosa dessas, ele pode ser responsabilizado, seus membros podem ser demandados judicialmente a arcar com perdas e danos perante os credores. Beleza, turma? Importantíssimo. E aí um outro ponto, que já aqui nessa regra da responsabilidade, que é importante vocês também registrarem aí, que é o seguinte, ó. Vamos lá no artigo 32 da Lei 11.101, se alguém tiver com ela aberta aí, vamos dar um passeio aqui no 32, só para vocês visualizarem a regrinha. Olha o que o 32 vai falar, o caput dele, ó. O administrador judicial e os membros do comitê
responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Percebam a responsabilidade civil subjetiva, clássica, aqui no artigo 32, né? Responsabilidade civil subjetiva, né? Todo mundo lembrando aí. É aquela que depende da comprovação de culpa, né? No sentido lato sensu, que vai envolver dolo, mais culpa estrito sensu, que é negligência, imprudência, imperícia. É o oposto da responsabilidade civil objetiva, né? Que independe da demonstração de culpa, tá? Aqui a gente está falando da subjetiva. Depende da prova da culpa lato sensu. Dolo mais culpa estrito sensu, tá? Qualquer um dos dois aí. Então, percebam, turma. Além de definir a responsabilidade civil subjetiva, vejam que o finalzinho do artigo 32 ele vai falar assim, ó, depois da vírgula aqui, ó, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. O que a gente tem aqui que é importantíssimo vocês destacarem aí, turma? Presta atenção. Os membros do comitê eles têm responsabilidade solidária, tá? Além de terem responsabilidade, né, por culpa ou dolo no exercício da função, essa responsabilidade é solidária. A gente está diante de um órgão colegiado, né? São 4 membros, a gente viu lá, são 4 membros, né? Embora ele possa funcionar com um número inferior. Mas é um órgão colegiado, onde eles vão votar sobre as matérias, tá? Que estiverem ali sendo analisadas. Então vejam, se eu tenho um membro dentre os 4 que não concorda com, por exemplo, a aprovação de determinadas contas do administrador judicial, esse membro, que é o dissidente, que não concorda com a aprovação, para se eximir de eventual responsabilidade futura, ele tem que fazer constar na ata a sua discordância, beleza? Isso é importantíssimo, tá? E isso é uma regrinha que vocês têm que aprender para a vida de vocês aí, né? Quando fizerem parte de órgão colegiado, tá, turma? Quando você faz parte de um órgão colegiado, né, se você discorda com o que está sendo deliberado ali, peça para ser constado em ata que você está discordando, porque lá na frente, se você calou, você consentiu, tá? Quem cala consente, né? Essa regrinha no direito, ela vale, tá, turma? Lá no Código Civil nós temos um dispositivo lá no artigo 113, né? O silêncio importa anuência, né? Em determinadas situações. Então vejam, turma, se há discordância, essa discordância tem que ser consignada, tá? Em ata, para esse membro se eximir de responsabilidade futura, beleza, pessoal? Então, isso é que está destacado aí no artigo 32, parte final, beleza? Importantíssimo aí todo mundo destacar essa regrinha que ela é crucial. Então, é isso. Então, voltando lá para o 27, turma, voltando aqui para, né, as atribuições do comitê, percebam que se houver falha do órgão, né, na comunicação de atos ilícitos, tá? De violações, né, dos direitos ou prejuízo dos interesses credores, poderá haver responsabilidade do comitê, né, por essa negligência, essa eventual negligência e tal. Beleza? Dando sequência aí no 27, a linha D vai falar que também é atribuição do comitê apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados, tá? Então,
aqui a gente já entra na função consultiva, né, que eu falei para vocês que o comitê tem também. Ele tem tanto a função fiscalizadora quanto consultiva. Então aqui os interessados, quem são os interessados? Os credores, beleza? Os credores podem recorrer a esse órgão, né, ao comitê, para obter a opinião do comitê sobre determinado assunto, né, sobre determinado procedimento, etc. Beleza? Além disso, na letra E, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. Então, vamos supor que o comitê identificou lá a prática de um ilícito, beleza? Pelo administrador judicial, em conluio com o empresário, ou identificou lá um ato, né, doloso praticado pelo empresário devedor falido ou em recuperação, ele pode querer explanar isso para os credores de forma geral. Então ele vai solicitar ao juiz, vai requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral para expor aquela situação, tá? Para expor aos credores aquela situação de irregularidade que ele identificou no procedimento, tá? Isso pode acontecer, então ele tem essa atribuição de requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral, tá, turma? E aí na letra F, né? Na letra F a gente vai ter aqui outra função consultiva desse órgão, que é manifestar-se nas hipóteses previstas nesta lei. E aí eu citei para vocês um exemplo, né, em que ele se manifesta lá na impugnação, né, no artigo 12 da Lei 11.101, em que ele tem que se manifestar em 5 dias sobre aquela impugnação de crédito que ocorreu, tá? E em outros momentos também a gente vai ter o comitê se manifestando, tá, turma? Em outros momentos aí ao longo, né, do procedimento, beleza? No inciso 2º, nós temos aí, né, as atribuições na recuperação judicial. E aí nós já temos lá de cara, ó, na letra A, fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação. Então o que a gente tem que lembrar aqui que é importante? Na recuperação judicial, o empresário ele continua desenvolvendo a atividade, né? A atividade ela não cessa, né? Ela não para igual lá na falência. Lá na falência para tudo, a não ser alguns casos em que o administrador, né, juntamente com o juiz, autorizam a continuidade das atividades, né, na falência, mas em tese tudo para. Na recuperação judicial não. Na recuperação judicial a ideia é preservar a empresa, né, preservar a atividade produtiva. Então ela continua se desenvolvendo, tá? Olha a Oi aí, né? Tá tudo funcionando aí. Tá cheio de gente que tem conta da Oi aí, falando no telefone todo dia. Então a atividade continua, beleza? E aí o comitê vai exercer uma fiscalização sobre essas atividades do devedor, né? E ele vai apresentar relatório, né? A cada 30 dias ele tem que apresentar um relatório sobre as atividades do devedor, o que a empresa está fazendo, né? Onde ela está gastando dinheiro, tá? O caixa dela, qual que é a situação do caixa, tá? Etc. Porque a ideia aqui qual que é? Fiscalizar as atividades do devedor para saber se o empresário devedor vai ter condições de pagar os credores, de cumprir com o plano de recuperação judicial, beleza? Que a gente já estudou, né? Vimos lá que o plano, né, o empresário vai elaborar um plano onde ele vai definir lá todas as medidas, né, que os credores vão concordar, né, em serem implementadas na empresa para poder sair da situação de crise. Então o comitê vai exercer essa fiscalização também, né, de cumprimento dessas medidas, desses meios, tá, etc. A letra B aí, ó, vai definir isso de forma muito clara, né? Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial, beleza? Então eu tenho lá, por exemplo, no plano que a gente viu, trespasse, né? É um meio de recuperação judicial, tá? A venda do estabelecimento, né? De uma filial, por exemplo. Então,
Foi feita a venda, o comitê está em cima ali, quando é que vai acontecer a venda, né? Foi colocado no plano lá, por exemplo, uma operação de reorganização societária, né? Vai ser feita uma cisão dos ativos do devedor, tá? Para posterior venda. Essa cisão já ocorreu? O comitê vai ficar em cima disso, né? É essa que é a ideia. O pagamento, a gente viu já aqui na aulinha de plano, né? Que o credor trabalhista na recuperação judicial, ele tem que receber em até no máximo um ano, né? A gente viu isso. Tem no máximo um ano, né? Então, já ocorreu o pagamento de todos esses credores trabalhistas? O comitê faz essa fiscalização, beleza? Importantíssimo isso. Né? Sendo que a turma lá que são os credores de baixa renda, né? Vamos lembrar lá que os credores de baixa renda, ou seja, aqueles cujo crédito está vencido há pelo menos 3 meses antes da falência, né? Ou da recuperação, sendo limitado a 5 salários mínimos por trabalhador, eles têm que receber tão logo haja disponibilidade de caixa. E na recuperação judicial, eles têm que receber em até 30 dias. Né? Regra importantíssima, né, turma? São os credores lá do artigo 151. Então vejam, esses credores já receberam? Né? O comitê faz essa fiscalização, tá, turma? Fiscaliza o cumprimento do plano de recuperação judicial, tá? Na letra C, submeter à autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor, nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Então, o que a gente tem aqui, turma? Nós estamos aqui também, né, numa atividade, né, de fiscalização e também, né, consultiva, né, que é o comitê submeter a autorização do juiz aí, né, proposta de alienação de bens do ativo permanente. O que são bens do ativo permanente? Isso aqui é importante, tá? Eu falei para vocês em uma aula passada aí, quando a gente trabalhou ali os créditos que não podem ser cobrados nem na falência, nem na recuperação, nós vimos uma regrinha lá de que créditos decorrentes de alienação fiduciária, tá? Crédito decorrente de arrendamento mercantil, né? Promessa e compra e venda de imóveis, né? Onde tem financiamento bancário ali, são regrinhas do artigo 49, parágrafo 3º da lei. Nós vimos ali que são créditos que não se submetem à recuperação judicial. Então, se o banco vendeu um bem para o empresário em alienação fiduciária, né? Esse crédito bancário do empresário que não pagou o empréstimo, né, ele não se submete à recuperação, ele vai estar fora da recuperação. O banco vai executar por outros meios esse crédito, tá? E pode pegar bens do empresário, bens que vão estar compondo o patrimônio do empresário. Só que o 49, parágrafo 3º, ele vai detalhar que não podem ser alienados bens do ativo permanente. Tá? Então, o que significa isso? São os chamados bens de capital. O que são bens de capital? São bens que a empresa precisa deles para ela funcionar, beleza? Se o empresário vender um bem de capital ou o banco pegar um bem de capital no patrimônio do empresário, a empresa tem suas atividades comprometidas, aí não faz mais sentido a recuperação judicial. A recuperação judicial, a empresa tem que continuar trabalhando, a gente está preservando a atividade. Então, se sai bem de capital do ativo do empresário, a gente tem, né, uma piora na prestação do serviço, uma queda, né, ali na qualidade da atividade que é desenvolvida, prejudicando a recuperação.
Então o comitê ele fiscaliza isso, tá? Ele fiscaliza a alienação desses bens que fazem parte do ativo permanente, que são esses chamados bens de capital, tanto para preservar eles lá, quanto evitar que credores bancários aí, em alienação fiduciária, arrendamento mercantil, expropriem esses bens do patrimônio do empresário. Beleza? Devedor. É essa que é a ideia, o comitê vai fiscalizar esse tipo de atividade que a gente encontra aí na linha C do artigo 27, tá, turma? Importante isso aqui, o comitê fazendo a gestão do patrimônio do empresário em recuperação, tá? Fazendo a gestão ali, ó, a fiscalização, né, para manter aqueles bens ali no ativo, tá? Permitindo a continuidade da atividade, beleza? Aí, turma, é o seguinte, a gente chega numa regrinha aqui que é importante, que é da deliberação, né? Então, lá no artigo 27, parágrafo 1º, vai definir aqui que as decisões do comitê são tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador, dos credores e do devedor. Então, 27, parágrafo 1º aqui é importante porque ele mostra para nós que se trata de um órgão colegiado, né, o comitê, na qual as decisões são tomadas por maioria, tá? Aqui a gente vai ter uma diferença para a Assembleia Geral, porque lá na Assembleia Geral as decisões são tomadas por maioria de votos e os votos eles têm peso, né, pelo tamanho do crédito, tá? Aqui não, beleza? Aqui não vai ter isso. Aqui cada membro representante das classes tem um voto, tá? E as deliberações são tomadas por maioria de votos, tá bom, turma? Então, só para destacar, e depois nós vamos ver a Assembleia, a gente vai ver como é que se dá a votação lá, que é diferente do que ocorre aqui no comitê, tá? Aqui são só 4 membros, né? Lá vai envolver totalidade dos credores, beleza? Se nós tivermos um empate nas deliberações do comitê, quem soluciona o empate é o administrador judicial, é a regrinha do parágrafo 2º aí do 27, tá? Tem lá os 4, 2 querem aprovar as contas, 2 querem rejeitar as contas, deu empate, o administrador pode solucionar o empate, é óbvio que se a gente está falando de contas do administrador, não vai ser ele que vai solucionar o empate, né? Porque é incompatível, é o que o próprio parágrafo 2º já vai regular aí. Nesse caso, é o juiz quem soluciona o empate, tá? É o juiz que resolve essa situação, beleza? Mesma regra, né? Que a gente viu lá em cima, se não tiver comitê, o administrador assume as funções do comitê, na incompatibilidade é o juiz, já vimos aí. Aqui é a mesma ideia, teve empate, quem soluciona o empate é o administrador, na incompatibilidade do administrador é o juiz, beleza? É essa que é a ideia do parágrafo 2º. Já passamos aí pelo artigo 28, vimos o artigo 29, aí aqui no artigo 30, turma, é importante a gente destacar a regrinha dos impedimentos legais, tá? Ou seja, quem pode e quem não pode ser membro de comitê de credores. O artigo 30 ele vai abordar tanto membro de comitê, eu já falei isso para vocês em sala, quando a gente viu o administrador. Ele vai abordar tanto membros de comitê quanto administrador judicial, tá? Então, primeiro no caput, nós temos a regrinha aqui, né? Que não pode integrar comitê ou ser administrador judicial quem nos últimos 5 anos, artigo 30, tá, turma? No exercício do cargo de administrador ou de membro de comitê, tanto em falência quanto em recuperação, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada. Aquela ideia que a gente já viu do administrador lá, né? Que o administrador, quando ele é destituído, ele não tem direito à remuneração, né? Estão lembrando disso? Então,
isso é outra consequência, né, que vai se aplicar inclusive ao membro do comitê aqui. Se o membro do comitê participou de recuperação judicial anterior, né, e ele foi destituído, né, por desídia, dolo, né, etc., o juiz destituiu o membro, né, ele não pode exercer cargo de membro de comitê se isso ocorreu nos últimos 5 anos, beleza? O mesmo valendo para administrador judicial, beleza? O parágrafo 1º cria também uma regrinha de que é impedido de integrar comitê ou ser administrador quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau, a turma, com o devedor, ou seja, com o empresário, né? Seus administradores, os administradores do devedor, né? Então a gente está falando de uma sociedade empresária, né? Controladores são os sócios majoritários, né? Que vão exercer o controle, né? Da sociedade empresária falida, ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente, tá? Então, uma regrinha aí, né? Um impedimento legal para quem tem relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o empresário, tá? Com o empresário, seja o empresário falido, seja o empresário em recuperação. Importantíssima essa regrinha. E aí, quando a gente fala empresário aqui, se a gente está falando de sociedade empresária, né? Sociedade limitada ou sociedade anônima, né? Que são as duas sociedades mais comuns no direito brasileiro. Então, a regrinha se aplica também a quem for administrador da sociedade, né? O membro do comitê não pode ter relação de parentesco com o administrador da sociedade, o CEO da sociedade, por exemplo, né? Controladores, né? Ou seja, sócios majoritários, beleza? Ou representantes legais, né? Advogados, ali que tem acesso ao procedimento, etc. Tá, turma? E também aí amigo, inimigo ou dependente, beleza? Regrinha do 30, parágrafo 1º, impedimento legal aí para o exercício do cargo de comitê de credores, turma, importantíssimo. Aí aqui no parágrafo 2º, né, do 30, nós vamos ter uma regrinha de requerimento, né, para substituir membro de comitê e também administrador judicial, tá? Bem simples aqui, só todo mundo lê, né? O devedor, qualquer credor ou MP pode requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei, por exemplo, violando esses impedimentos legais do 30, caput e parágrafo 1º, tá? Aí o juiz aqui ele tem que decidir sobre esse requerimento em 24 horas, tá? É a regra do parágrafo 3º. No artigo 31 temos regrinha de destituição, né? Quando os interessados aí vão requerer a destituição, né, de membro do comitê, e aí vão ter que provar ali, né, alguma desídia, né, culpa, dolo no exercício da função. Já vimos aí o 32 que fala da responsabilidade, né, dos membros do comitê, que é igual a dos administradores, responde pessoalmente por atos de culpa ou dolo, tá? E é isso, turma. O artigo 33 aqui ainda é importante vocês destacarem que ele tem a regrinha das 48 horas, né? Ou seja, quando os membros são eleitos, né, foram nomeados, beleza? Eles têm que ir até a sede do juízo, isso se aplica ao administrador judicial também, tá? Tem que ir até a sede do juízo, assinar o termo de bem e fielmente exercer o cargo, tá? Ou a função, beleza? Artigo 33, às 48 horas, eles vão lá e assinam lá um termo, né? De que vão cumprir com essa função, com esse cargo, né? De forma fiel aí, né? Em observância dos preceitos legais. Beleza, turma? Esse é o comitê, todo mundo gravando. Função principal fiscalizadora e também consultiva, por vezes é chamado a opinar sobre algum procedimento.
Lembrar que quem paga ele não é a massa, nem é o empresário, são os próprios credores, com a ressalva de despesas ordinárias, né, que devidamente comprovadas ali podem ser ressarcidas pela massa ou pelo empresário, né, vai depender aí de uma análise feita aí pelo administrador e pelo juiz, se vai haver disponibilidade de caixa para isso. É um órgão facultativo, tá, turma? Vamos encontrar esse órgão comumente em falência e recuperação de grandes empresas, já que ele representa custo para os credores. Beleza, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. Próxima aula, Assembleia Geral de Credores. Qualquer dúvida que tiverem, me enviem pelo SGA. Um grande abraço e até mais.